E aí, minha galera, como é que tá? Tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês aí nesse momento. Nós estamos aí na nossa videoaula da primeira semana de junho e aí a gente já precisa estar apresentando alguns informes, né? Essa semana de junho aí nós temos os fatos especiais que são o nosso simulado, né? Como foi combinado aí, então simulado agora aí em julho. E aí a gente precisa exatamente já estar finalizando aqui algumas coisas. Então, essa semana e a próxima semana a gente vai finalizar alguns termozinhos de conteúdo. E aí a gente vai estar passando aí para a frente e fazer uma revisãozinha do simulado e uma atividadezinha do mês de junho. E aí a gente finaliza para ficar somente o simulado no mês de julho. Então, nós vamos aí dar continuação do nosso conteúdo, né? Na primeira semana de junho. Vai falar aí das transformações gasosas, né? A gente falou anteriormente dos casos com relação à lei da termodinâmica, né? O que acontece quando o gás se expande, né? Realiza trabalho. Primeiro, né, que é muito parecido com o que a gente falou anteriormente, as transformações gasosas, né, em termos de energia, é a transformação isobárica, né? Aquela que ocorre com a pressão constante, né? Então, a gente vai ter aí uma transformação aí de termos energéticos, né? Então, vocês sabem que quando o gás se expande, o gás realiza trabalho, e quando ele se comprime, ele sofre trabalho. Então, a ideia básica ainda é manter aquele contexto anterior, que nós tínhamos falado do trabalho, né? Que é pressão vezes variação de volume, né? Tudo isso aí é mantido, a questão com relação a ganho ou sofrer ou realizar trabalho continua do mesmo jeito. Então, são os mesmos enfoques, né, da aula anterior, não muda nada, né? Saber quando o trabalho é positivo, quando o trabalho é negativo, do mesmo jeito. Não sofreu nenhuma alteração. Então, o calor trocado aí, né, com essa pressão constante, a gente usando aquela equaçãozinha do calor, que é massa, calor específico à pressão constante e variação de temperatura, apesar mesmo que a gente não vá usar esse termo especificamente, mas saber que o calor, né, trocado aí, ele vai ocorrer com a pressão constante. É um calor específico um pouco diferente em relação quando tem outras variações. A área continua do mesmo jeito, a área corresponde ao trabalho, né, do gráfico pressão versus volume, né, continua a mesma tese. Então, em termos de variação de energia interna, na transformação isobárica, sempre há uma variação de temperatura, isto é, o ΔT sempre é diferente de zero, certo? Então, a quantidade de calor também vai existir, ou seja, em termos de jogo de energia, a primeira lei praticamente se mantém. A única diferença é que o calor ocorre a pressão constante, só isso. Mas continuamos tendo a mesma coisa, ou seja, a gente nunca vai ter a quantidade de calor, né, igual ao trabalho, sempre vai ser diferente, sempre. A tese é essa daí. Aí a gente tem aqui um exemplo, né, que é colocado aqui, né, 5 mols de um gás perfeito sofre expansão isobárica, AB, né, aqui, isobárica, AB, ilustrada no diagrama, né, volume versus temperatura, aí ele dá aqui a constante universal dos gases, né? Aí ele vai pedir alguns termos. A pressão do gás, né? É a primeira que ele pede. Aí a gente vai usar a equação de Klepper, que não é o nosso foco nesse momento, mas aí a gente colocou aqui a solução, né? Usando a equação de Klepper, né? Usando os dados aqui do número de mols, o R, né? E a temperatura, né? Que é dada aqui. Né? E aí você vai substituir tudo aqui, e aí você vai ter a pressão aqui de 8,3, 10 a 5 newton por metro quadrado. Não é nenhuma surpresa. Não é o nosso foco nesse momento, né? Ele vai pedindo por etapa, porque o nosso foco aqui no caso vai ser a letra C, que é a variação da energia interna, certo? O nosso foco vai ser ela. Mas vamos fazer todas, né? Do jeito que está colocado aqui no exemplo. O trabalho é realizado pelo gás, na expansão, né? Ou seja, ele vai de A para B, aumentou o volume, né? Foi de 10 para 20, então expansão. Aí ele quer dado por, então, trabalho, ó, pressão versus variação de volume. Por isso que você precisava saber qual é a pressão, aqui, ó, porque você vai usar ela aqui, ó, para calcular aqui o trabalho,
né? Que é a pressão constante, variação de volume, que é de 10 para 20. Então, quando você fizer aqui essas contas, você vai ter que exatamente aqui o valor do trabalho, que é de 8,3, 10 a 3 joules. Ok? Lembrando, ó, que aqui está em litro, você vai ter que passar para metros cúbicos, né? Variação de volume, você vai ter que passar para metros cúbicos. Ok? Por isso que ele fica 10 a menos 2 aqui. Tem gente que pode se confundir nesse aspecto aí. Aí o nosso enfoque aqui, ó, variação de energia interna. Aí a gente vai usar aqui a nomenclatura do número de mols, né? Então vai ser pela equação lá, ó, delta U 3,5 de NR delta T. 3,5, N é 5, o R a gente já tem lá, que é de 8,31 ou 8,3, e o delta T, que ele vai de 200 para 400, né? Que vai dar 200 no caso. Então, quando substituir aqui todos os termos, você vai ter o delta U aqui, ó, que é o que a gente queria aqui. Com essa informação, que é o nosso enfoque aqui, é o delta U, aí a gente vai aplicar a primeira lei da termodinâmica. Certo? Então, aplicando a primeira lei da termodinâmica, delta U, quantidade de calor a pressão constante, menos o trabalho. Então, quem é essa quantidade de calor a pressão constante? Vai para lá somando, ó, vai ser o delta U mais o trabalho. O delta U a gente já calculou, o trabalho a gente calculou aqui quando precisou calcular a pressão. Somando os dois aqui, ó, a quantidade de calor a pressão constante é 20,75, 10 a 3 já. Aí na letra E ele quer saber o calor molar do gás a pressão constante, que não é o nosso enfoque, mas ele colocou aqui, você vai usar aquela equaçãozinha lá do calor, ó, Q, N, C, P, né, delta T. Né? Então, quando você substituir aqui, ó, a quantidade de calor, ó, quem é o quê? N, que é o número de mols, né? O CP, que é o que ele quer saber, e o delta T, que a gente já tem aí na questão. Quando você fizer isso, ó, você vai ter aqui, ó, que o CP vai ser 20,75. Nosso enfoque vai ser a letra C e a letra D. Mas ele colocou que a gente vai fazer tranquilamente. Aí vamos agora para nossas questões, né? São as questões que a gente marcou lá do nosso roteiro. Então, para a expansão do gás, aí, né, determine para a expansão isobárica, que é o nosso enfoque sempre aqui é a transformação isobárica, a pressão constante, de um gás perfeito monatômico, que só tem um átomo, em relação entre o trabalho realizado pelo gás e sua correspondente variação da energia interna delta U. Aí eu fiz aqui uma resoluçãozinha para simplificar aqui para a gente, né? Aí na resolução eu coloquei aqui, ó, sendo delta U a variação de energia interna, aí a relação de delta U, ó, 3,5 NR delta T, que lá da primeira parte da primeira lei da termodinâmica que nós colocamos. Então, em uma expansão isobárica, o trabalho, que eu vou chamar aqui de W, é dado pelo produto da pressão e a variação de volume. Então, o trabalho, ó, pressão, que é igual aquela relaçãozinha que eu coloquei lá, só que ele usa um tal. É aqui eu usei o W, porque às vezes a gente não encontra o símbolo tal. Aí eu usei o W, que também significa trabalho, mas não é problema. Lembrando que a pressão constante o trabalho é pressão vezes variação de volume. Porém, aí vamos ter de lembrar da equação de Klepper. PV nRT, quando variar, você vai ter P delta V igual a NR delta T, porque variou. Se houve variação, NR delta T é o trabalho também. Né? É o jogo, né? Se variou o volume, consequentemente tem trabalho. Então, essa variação P delta V, que corresponde ao trabalho, que é igual à variação de NR delta T, também vai ser igual ao trabalho. Então, essa expressão NR delta T também corresponde ao trabalho, porque P delta V corresponde ao trabalho também. Está aqui. Ó. Certo? Então, o que o exercício quer? O exercício quer que a gente faça uma relação entre o delta U, né? Quem é o delta U? 3,5 de NR delta T. Mas quem é esse cara? Acabei de falar aqui. Ó. Esse cara é o trabalho. Então, quando eu substituir, ó, o delta U é 3,5 vezes o trabalho. Então, é a relação entre a variação de energia interna e o trabalho de um gás monatômico. Beleza aí, minha gente? Show de bola. A outra que a gente colocou aí é um gás ideal sofre uma transformação termodinâmica,
na qual absorve do meio externo 30 joules de energia de forma de trabalho, sob pressão de 300 Newton por metro quadrado. Esse M aqui é elevado, viu? Porque não aparece aqui na matéria, não. Assim, podemos afirmar que, letra A, sua temperatura não variou no processo. Né? Letra B, seu volume aumentou 100 litros. C, seu volume diminuiu para 100 litros. Preste atenção aí. D, seu volume diminuiu de 100 litros para 100 litros e de 100 litros. Tudo isso aí tem uma diferença, viu? Sua energia interna sofreu uma variação? Então, vamos lá para a resolução. Primeiro, lembrando que trabalho, aqui eu já usei o T, né? Ainda não usei o tal, porque eu não achei a simbologia. Mas podia ser o W aqui. Então, ele diz que ele é externo, né? Se é externo, ele sofreu, né? De 30 joules. Então, aqui você vai colocar, ó, 30 menos 30. Igual, qual é a pressão? 300 Newton por metro quadrado, está no SI. Joga esse 300 para lá, dividindo. Então, quem é a variação de volume? Aí esse menos 30 vai para lá, ó, fica menos, vai ficar menos 30 dividido por 300, que vai dar menos 0,1 metros ao cubo. Multiplicando por 1.000, aqui, fica menos 100 litros. Então, menos 100 litros significa o quê? Que diminuiu 100 litros. Então, se diminuiu 100 litros, então o volume não passou a ser 100 litros, ele diminuiu 100 litros. Então, qual seria a resposta aí? Letra D. Seu volume diminuiu 100 litros. Né? Diminuiu de 100 litros, tirou 100 litros. Aqui ele diz que o seu volume diminuiu para 100 litros. Eu não sei qual é o volume inicial. Entendeu? Então, eu não posso dizer que diminuiu para 100 litros. Então, ele diminuiu 100 litros. Né? Então, aí a resposta é a letra D. E aí, ó, a gente finaliza, né? Até a próxima semana. Tem uma atividadezinha aí para a gente fazer, né? Que é das fotos que vocês vão me entregar. E aí a gente tem uma brincadeirazinha aí. Não é uma brincadeira, na realidade é uma atividade experimental para a gente fazer, que vai ser as construções das máscaras faciais aí para a gente produzir. Tá ok? Até a próxima. E aí fiquem com Deus aí todos. Tchau, tchau para vocês.